Graça e paz. Bom, nós estamos falando sobre perdão. Ontem nós vimos que o perdão está com Deus. E é muito interessante observar que logo após a gente estar consciente do nosso pecado ou da nossa falta, é muito importante que nós possamos nos livrar, não só lidar com a culpa, mas nos livrar da culpa. E hoje eu gostaria de falar sobre a exaltação da humildade, sobre a necessidade de se pedir perdão. Tem muita gente que acha que o tempo vai cuidar de tudo e deixa lá uma coisa sem consertar. O tempo pode amenizar, sim, mas quando a gente chega e acerta as coisas é muito melhor. O resultado é surpreendente. Deus já colocou o perdão para isso. O perdão, ele melhora os relacionamentos, reata um relacionamento que estava desfeito. E eu gostaria de ter em mente a história do filho pródigo, lá em Lucas 15, versículos 18 e 19, que diz que o pródigo, depois de estar lá na situação muito degradável, depois de ter rompido com seu pai, depois de ter rompido com sua família e ido para longe, gastado tudo, ele caiu em si. E aí um desejo forte de voltar e pedir perdão brotou no seu coração. E ele diz o seguinte: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. O desejo de Deus é que reconheçamos os nossos pecados e nos humilhemos. O filho mais novo, este filho pródigo, reconheceu que errou, arrependeu-se e tomou o caminho de volta. Confessou o seu pecado, não se justificou, não exigiu nada, só queria o perdão. Ele pensava consigo mesmo: já não sou digno de ser chamado seu filho. Aqui vem uma pergunta: a quem nós devemos pedir perdão? Se pecamos contra Deus, devemos pedir perdão a Deus. Se pecamos contra o nosso semelhante, nós devemos ir até ele e pedir perdão. Quando eu pego contra o meu irmão, contra o meu próximo, não adianta eu ficar pedindo perdão a Deus, porque existe uma pessoa ferida lá do lado de lá. Nós só estaremos prontos para pedir perdão se houver primeiro o reconhecimento do nosso erro. Pois enquanto isso não acontecer, nós deixamos as pessoas feridas e achamos que nós temos razão. Será que temos razão para deixar pessoas feridas? Ou ficarmos feridos? Zaqueu, ele se propôs a restituir até 4 vezes mais, se por acaso ele houvesse defraudado alguém, coisa que ele não sabia se havia ou não. E ele disse: Senhor, eis que resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Sabe o que Jesus falou? Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Lucas 19, versículos 8 e 9. Sabe, mesmo que a nossa intenção, ou mesmo que a sua intenção não foi de ferir e ofender a alguém, mas se você perceber que o seu irmão ou o seu próximo tem alguma coisa contra você, procure-o, resolva a questão. Não resolva para tirar satisfação, resolva, se humilhe e coloque as coisas, reconcilie-te. Porque é tão importante isso. A Bíblia diz lá em Mateus 5, versículos 23 e 24, se você trouxer a sua oferta ao altar, e aí você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta ali no altar, vai lá e se reconcilia com ele, e depois você vem e apresenta a sua oferta a Deus. A ofensa, ela causa resistência no coração das pessoas ofendidas. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 18, versículos 19, que uma pessoa ofendida é mais difícil de conquistar que uma cidade forte ou uma cidade murada. As contendas são como ferrolhos de um palácio. É difícil de transpor.
Deus vem falando ao nosso coração e hoje eu gostaria que você entendesse que essa palavra tem o objetivo de restaurar a sua vida, de liberar a sua vida para que você possa prosperar, para que você possa se dar bem. E se Deus falar no seu coração, ouça a voz dele, não endureça o seu coração, não pense que você tem razão. Aliás, razão para quê? Para continuar do jeito que está? A Bíblia diz: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. Por que não experimentar o quebrantamento que vem trazendo cura? Por que endurecer e endurecido ficar doente? Por que não nos humilharmos hoje? Aquele que se humilha será exaltado, diz a palavra. Jesus disse lá em Lucas 14, versículo 11: portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que se humilhar, será exaltado. Humildade não é complexo de inferioridade, mas saber o nosso valor e também o valor do nosso próximo. Deixa eu te contar uma coisa muito interessante. A humildade, tanto quanto o orgulho e a arrogância, move o mundo espiritual. É preferível que o mundo espiritual seja movido pela nossa humildade do que pelo nosso orgulho ou pela nossa arrogância. Sabe por quê? Porque a ação de Deus diante do orgulho e da soberba é de resistência. E a ação de Deus diante da humilhação, sabe o que é? É conceder graça. Lá em Tiago 4,10 está escrito: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Lá em 1 Pedro 5, versículos 5 e 6 está escrito: revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aí você pode dizer: tudo bem, pastor, eu posso me humilhar diante de Deus, mas diante das pessoas, não. Essa questão da humilhação também serve para reatar o seu relacionamento com o seu irmão, que é tão importante. Às vezes nós rompemos relacionamento por falta de pedir perdão. Nós temos dificuldade demais de pedir perdão para as pessoas. Mesmo é difícil às vezes a gente entender que a gente está errado, mas às vezes também é muito mais difícil quando a gente entende que a gente está errado e a gente vai lá e pedir perdão. É difícil demais. Mas a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos, nós vamos ser exaltados. É o que a Bíblia diz. Olha só, Jacó se humilhou e se inclinou diante de Esaú. A Bíblia diz que ele se inclinou 7 vezes. Ele entendeu que ele pecou contra o seu irmão. Ele entendeu que a ira do seu irmão tinha uma razão de ser. E ele então, depois de fugir por tanto tempo, resolveu voltar atendendo a Deus, encarar o seu irmão e reatar as coisas. E a Bíblia diz que ele se inclinou diante dele 7 vezes. Ele foi se inclinando até que chegou ao seu irmão. Gênesis capítulo 33, versículo 3. Às vezes pecamos contra Deus, pecamos contra a igreja, pecamos contra o irmão, pecamos contra a nossa família, o nosso cônjuge, e nada fazemos para acertar as coisas. Faça alguma coisa interessante. Diga que é um pedido de perdão pelo fato. Cite o fato. Não fica dissimulando: olha, eu pequei por isso, eu fiz isso. Você está se sentindo magoado comigo porque eu fiz isso? Fala o fato, acerte as coisas. Veja o que Jacó fez. Ele deu presentes. Ele enviou presentes com o objetivo de pedir desculpas. A Bíblia diz lá em Gênesis 32, versículos 13 a 16, que Jacó passou a noite inteira e naquela noite, ele tomou ali o que lhe veio à sua mão, depois de passar um tempo orando. Ele pegou um presente para o seu irmão Esaú. Olha só que ele pegou 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas, 10 jumentos, e deu na mão dos seus servos, e para cada um rebanho à parte disse: passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ele explicou que aquele motivo, que aqueles presentes tinha o objetivo de pedir desculpas, pedir perdão para o seu irmão, de torná-lo aceitável diante de Esaú. Foi isso que ele disse, porque ele mesmo passou adiante, diz a Bíblia, passou adiante de todo mundo. Ele não esperou por ninguém,
Ele não escondeu atrás de ninguém. Ele não mandou um recado por ninguém. A Bíblia diz que ele mesmo passou adiante dele e se inclinou à terra 7 vezes, até que chegou seu irmão. Então Esaú correu ao encontro, abraçou-lhe, lançou sobre o pescoço e o beijou. E eles choraram junto ali, e disse Esaú: de que serve todo esse bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu Senhor. Gênesis 33, de 3 a 8. Que coisa interessante. Às vezes nós não fazemos nada para reatar. Nós precisamos de entender que, uma vez conscientes do nosso pecado, nós precisamos pedir perdão. Pedir perdão a Deus. Sim, humilharmos diante de Deus. E nos humilharmos também diante das pessoas a quem queremos acertar as coisas. Sabe o que o salmista disse lá no Salmo 25, 16, 18? Volta-te para mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e para o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Ajuda-me, ó Deus, nosso Salvador, para que a glória do teu nome, para a glória do teu nome, livra-me e perdoa os meus pecados por amor do teu nome. Nós já comentamos na primeira lição que Deus deseja perdoar, que Ele quer perdoar, com Ele está o perdão. Mas existe algumas condições, e uma delas é a seguinte: nós precisamos nos arrepender e pedir perdão. Que você possa fazer isso. Existe uma bênção atrás deste ato, uma grande bênção vai te alcançar. Você pode acreditar, porque isso é um princípio bíblico. Senhor, eu quero orar agora por essas pessoas que me ouvem. Senhor, que possam pedir perdão, que possam acertar as coisas. Senhor, que o mundo espiritual não fique nada do mundo espiritual travando a vida dessa pessoa, mas que ele possa ser liberado após esse pedido de perdão, pedindo ao Senhor. E também, se pecou contra alguém, que possa pedir perdão para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vá em frente. Seja vitorioso nos seus relacionamentos em nome de Jesus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.